bom dia, bom dia, pessoal. É isso mesmo, 360 Talk. Chega a Caxias do Sul e me botaram numa sala. Rapaz, é isso mesmo. Botei numa sala, meu sócio me botaram numa sala. Vou conhecer aqui duas pessoas incríveis, né? Uma do direito trabalhista e uma do direito empresarial. Pessoal, chega mais. Vim pra casa de vocês, aqui pro 360 Talk. Rafael, bom dia, seja bem-vindo à nossa cidade. Rafael, obrigado. Beleza? E pela primeira vez, com dois amigos. Vamos aqui na nossa pauta. Primeiro, aquela apresentação básica. Direito do trabalho, a câmera é sua. Então, eu sou o Dr. Marcos Rocha Branchieri, sou sócio do Rocha Branchieri Advogados. Nós somos um escritório já com fechado 17 anos de história, né? A minha especialidade dentro do escritório é o direito do trabalho, obviamente voltado para a parte empresarial, né? Legal. E meu Agora sócio... vamos lá. Direito empresarial. Empresarial. A câmera. Simon Rocha Branchieri, advogado, mestre em Direito da Empresa e dos Negócios e atuo há quase 20 anos aqui na cidade de Caxias do Sul, há 17 no Rocha Branchieri Advogados, e é um prazer para nós estarmos recebendo o Rafael aqui em Caxias do Sul, principalmente para tratar, dentre outros temas, sobre o empreendedorismo e o meio âmbito empresarial dessa cidade, dessa região, que ela é pujante em todo o território nacional. Cara, que legal. Então agora, os dois apresentaram para a câmera. Vamos começar aqui tanto com o Marcos, tanto com o Simon. Cara, vai ser um bate-papo incrível. Me desculpe o dialeto carioca, né? Porque não tem jeito, todo mundo fala assim, rapaz, é carioca, não tem pra onde fugir. E hoje o Rafael Araújo, eu empreendo já em alguns estados, né? Tenho a oportunidade de estar rodando esse Brasil. Amo empreender, amo negócios e amo estar conectado com as pessoas, né? Eu não acredito que o negócio acontece somente pelo dinheiro. Acontece pelo propósito. Exato. Por isso que pela primeira vez estou aqui com duas pessoas, dois caras influentes nas suas áreas, né? E vai ser um bate-papo gostoso, muito sobre empreendedorismo, network, negócios. No final falar bastante sobre marketing. E é isso. Primeiro de tudo, cara, um cara tá do lado do empregador. O outro tá do lado do empregador também. Do empregador também? Sim, a minha, por mais que a minha área seja o direito do trabalho, mas lado do empregador. Meu foco é o lado empresa, lado empregador. Boa. Porque a gente acaba se complementando. Legal. A empresa, ela respira inúmeras áreas dentro do direito, né? E a parte trabalhista é uma delas. Existem empresas que têm uma necessidade muito grande nessa questão, tanto no contencioso, né, na parte que envolve mesmo, né? os funcionários, né? Então a gente atua nessa retaguarda, tá? E nos processos também, nas demandas quando elas surgem. Cara, mas ambos pro lado do empregador. Empregador. Isso é muito legal, Marcos. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que estamos nas câmeras. Eu, durante um bom tempo, falei assim, poxa, cara, ter um jurídico é custo. É custo. Quando tiver um problema, eu vou lá e contrato. E não sei o quê. Até eu nunca tive processo trabalhista na minha vida e tive né, de uma fábrica que tínhamos em Bocaina, interior de São Paulo. Aí fui e tal, ganhamos a causa, né, através desse nosso amigo que, inclusive, virou nosso advogado pessoal. Nós temos dois hoje que trabalham diretamente com a gente. E você entende que é muito hoje prazeroso. Estamos hoje saindo de uma operação numa cidade chamada Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e hoje, desmembrando ela, botando em dois municípios também no Rio. Eu pego só o contrato e falo assim, doutor, cria pra mim? Vou embora, eu viro as costas e vou tocar a minha vida. E eu fico vendo, aí eu queria saber de vocês dois, né? E aí acho que talvez seja mais pro Simon, né? É muito bom isso, pro empresário, falar assim, cara, eu não sou isso, pega aqui, resolve pra mim. Eu não sou especialista. Como que vocês lidam isso com o empresário que ainda tem a mente fechada, acha que hoje o jurídico é custo? Como que hoje vocês dois lidam com essa questão? Acho mais pro Simon essa pode lá. O que acontece, Rafael? Eu vou te trazer uma visão da nossa profissão, da nossa carreira, para ilustrar isso que tu acabou de colocar. Via de regra, o técnico, quando ele sai de uma universidade,
ele sai formado em uma determinada profissão. Sim. Seja ela direito, odontologia, medicina, engenharia, seja o que for. Sim. Tá? O que ele faz? Ele sai formado como técnico, não como empresário. Boa. Então, pega o caso do advogado, por exemplo. Ele se forma em direito, aí ele passa na OAB e ele se torna advogado, certo? Ele tem 2 caminhos como advogado. Ou teria um terceiro, que seria fazer concurso público, tá? Mas vamos ficar na carreira de advogado. Certo. Ou ele pega e vai trabalhar em um escritório de advocacia já existente, e aí ele se torna funcionário, associado, colaborador, enfim. Ou ele vai montar um escritório próprio. No momento em que ele monta um escritório próprio, ele automaticamente deixa de ser um advogado e passa a ser o quê? Um empresário. Cara, top. Então, assim como acontece com o advogado que se torna empresário, sabendo as leis, mas não sabendo sobre finanças, gestão, RH, marketing, ele precisa procurar profissionais que deem o suporte a ele. O empresário, na sua empresa, tem que se valer de profissionais técnicos que deem suporte a ele, principalmente quando a empresa está em ascensão. Sim. E aí entra o advogado, o contador, o marketing. Toda a equipe, né? Exatamente, porque veja, o advogado, existe uma cultura, e é uma cultura já bastante ultrapassada, mas ela ainda persiste em alguns pontos, em que o advogado ele é necessário quando existe um processo. Não. Um problema, né? O advogado ele é necessário para evitar o processo. E mais, o advogado ele é necessário para gerar resultados, aumentar a receita para o negócio. Aumentar a receita, exatamente isso. Entendeu? Então, eu gosto sempre de dizer que nós temos pilares dentro de um negócio sustentável. Financeiro é um pilar. Vendas e marketing é outro pilar. Organização societária, patrimonial, contratual é um outro pilar. E esse pilar vem sustentado por uma boa assessoria jurídica e contábil. Cara, muito bom isso, né? E hoje eu fico vendo, a maioria dos empresários procuram advocacia quando tem um problema. Fato, né? E aí, hoje, agora, vai mais pro Marcos agora, quando chega um cara, esse dia chegou lá, o doutor Salto falou para mim, Rafael, chega um cara aqui somente com 30 processos. E aí o empresário chega desesperado, né? Porque hoje no Brasil, uma das coisas que funcionam de fato é o processo contra o empregador voltado via funcionário. Rapaz, se tem uma coisa que hoje funciona nesse país é isso. Acho que quase todas as outras não, mas isso você pode falar melhor do que eu. E como que você lida, cara, com essa emoção? Porque o cara chega aqui, eu sempre falo que quando o cara abre um CNPJ, ele abre um sonho. Ele abre o CNPJ, ele abre um sonho. Sonho de prosperidade, sonho de liberdade geográfica, sonho de liberdade financeira. É um sonho que ele abriu. E quando vem o primeiro problema, que aí chega na sua mão, como que você administra isso? Tio, o que acontece? Até voltando só uma casinha no que o Simon estava falando e na tua primeira pergunta, Rafael. O empresário que enxerga o advogado, a assessoria, como um custo, ele precisa evoluir. Porque o advogado, a assessoria jurídica, um corpo jurídico que te presta um serviço, por vezes ele está salvando o teu negócio. Por exemplo, quando tu me traz um contrato e diz, deu problema nesse contrato, eu já tenho o problema. Eu vou ter que tentar achar uma solução dentro desse problema que tu já criou. Sim. Porque tu assinou. Sim. Ah, mas é só um contrato? É um recorte e cola? É um Google que eu faço? Hoje no Google eu acho contratos, óbvio. Não, o ChatGPT tá fazendo um contrato para todo mundo. Para todo mundo. Só que quando tu chega pro advogado, e nós enfrentamos isso diariamente, o Simon é especialista nessa área, mas quando tu me traz um contrato e diz, Marcos, Simon, Rocha Branchieri, avalie esse contrato para mim, ali eu tenho a chance de te salvar. E dizer, Rafael, cara, essa cláusula aqui, não, onde está escrito sim, não. tu tem que botar não? Ah, mas só uma palavra muda tudo? Por vezes só uma vírgula. Tudo muda. Uma cláusula é mais do que suficiente para eu te quebrar ou te salvar. Uma cláusula. Legal. Que análise, cara. E eu costumo dizer que, para mim,
é melhor tu não ter um contrato do que tu ter um contrato ruim. Porque se tu não tem um contrato... João, grava essa. Gostei desse corte. Melhor não ter um contrato do que um contrato ruim. Porque se tu não tem um contrato, eu posso discutir o que pode ou não estar no contrato verbal que a gente tem. Que legal, cara. Quando eu tenho um contrato escrito e assinado, tá ali. Sim. Tu entende? E aí, voltando, agora chegando na tua pergunta. É porque se complementa, né? Ela vem. E eu acho que a advocacia é isso. Ela é isso. Né? Ela é isso. E é essa visão que, por vezes, o empresário ele não tem. Por isso que ele enxerga a assessoria jurídica como um custo. Sim. E não como um investimento. Eu tenho muito isso comigo e a gente debate, eu e o Simon, e quando a gente conversa com pessoas que querem nos vender questões, serviços, eu sempre digo, para mim, tu vai ser um custo ou tu vai ser um investimento. Muito bom. Porque empresário não gosta de gastar dinheiro. Empresário gosta de investir dinheiro. Verdade. É assim que a gente faz dinheiro. Verdade. Tu entende? Então, quando tu vem com 30 reclamatórias trabalhistas, eu preciso entender aonde está o erro na essência da tua empresa. Sim. Aonde nessas 30 reclamatórias trabalhistas o erro, de repente, é o teu gestor, que está fazendo com que todo mundo saia com mágoa e queira te processar. Aí tu entra, então, dentro da empresa do cara. Eu tenho que entender o que está acontecendo, Que legal. mais do que o processo. Sim. Porque o processo é simples. Sim. A análise do processo é a parte mais simples de todo esse jogo. Agora, eu entender o que está por trás dele e aonde eu consigo organizar para dizer, ó, tchê, essa tua reclamatória trabalhista de 150 mil, teu risco é 20. Os outros 130 é pedido. Porque pedir é Todo fácil. mundo pede. É fácil. A reforma trabalhista veio lá em 2017 para dar uma freada nisso. Mas como tudo, na legislação brasileira tem essa forma de... Tem as vírgulas, né? As vírgulas. O judiciário foi liberando e soltando essa pressão no valor de causa, essas coisas, e as ações voltaram a ter valores. Tu pega a reclamatória de 3 meses que a pessoa está pedindo 180 mil. Aí a gente brinca, então era 60 mil por mês. Loucura, Né? Mas o que tu precisa é entender aonde está o erro. E óbvio que erro e acerto é muito relativo. Eu vou pegar até, pegando esse gancho, de dar uma ótima análise de vocês dois. Ontem um seguidor me fez uma pergunta nas redes sociais, tô sempre ativo, né, e boto a caixinha. E teve uma pergunta cabulosa, né? No Brasil, está certo ser certinho? Até onde vale a pena ser certinho? Olha que loucura. E esse cara, assim, ele é um advogado. Ele fez essa pergunta para mim já sabendo que ele... Falei, qual é a resposta do Rafael? Eu respondi, cara, eu acho que toda e qualquer brecha que a lei te der e for possível, você pode usar. Sendo legal. Sendo legal, o seu jurista aqui, o seu contador aqui, o seu staff ali, use. Né? Use. Eu acho. Mas aí, como que a pessoa vai utilizar um staff se ele não tem? Uhum. Se ele vê né? Se ele vê um advogado como custo. Uhum. Se ele vê até o contador como custo, ele prefere pagar uma contabilidade online. Sim. Gente, eu falo para todo mundo, cafezinho te dá dinheiro. Cafezinho também te tira dinheiro. Se a pessoa não tem capacidade hoje para pagar um café para alguém, para fazer network, para estreitar relação, para ter esse bate-papo aqui, a tua empresa não vai andar. E como que vocês lidam com isso, referente a toda essa emoção do empresariado, né? Porque o cara chega aqui achando que vocês são semideuses, né? Quando tem um problema desse. Tem que na salvar. verdade, Salvar, né? Na verdade é o seguinte, o que acontece? É função do advogado de negócios, Certo. do advogado empresarial, que é o que nós estamos tratando aqui, tá? Sim. É função desse profissional, por isso a necessidade de constante qualificação. Atualização, né? Sempre. Então, é importante, é função dele apontar para o empresário os caminhos, os riscos e os benefícios de cada caminho. Então, respondendo essa pergunta, por exemplo, que veio na tua caixinha ontem, é certo ou é bom ser certinho no Brasil? Depende. Depende de quê? Do grau de risco que tu quer para a tua vida. Sim. Por quê? Porque, principalmente com a tecnologia que envolve hoje,
todos os ramos das empresas, desde o fisco municipal, estadual, federal, os órgãos que atuam em cima da legislação trabalhista, da legislação fiscal, da legislação ambiental, tudo isso é interligado. Eu não tenho como dizer para o empresário, olha, Rafael, tu faz isso aqui em Caxias, que lá na Receita Federal, lá em Porto Alegre, ou no Cefaz, na Receita Federal, na Receita Estadual, ou na Receita Federal, eles não vão ver. Eles não se comunicam. Não, se comunicam sim. Todo o sistema se comunica. Então, por que depende? Porque se o empresário ele quer ter uma margem de lucro maior baseada em um risco decorrente de uma ação errada, tá tudo bem. A opção é dele, mas ele jamais vai poder dizer que ele não foi orientado, que ele não foi avisado. Então, é certo, é bom ser certinho? Até a vírgula. Penso eu que sim. Penso eu que sim, desde que tu tenha consciência disso. Sim. Essa clareza é importante, né? Essa clareza. Mas aí acho que é onde vocês entram para dar essa clareza. Exatamente. Mas a decisão é sempre de quem está lá. Sim. Só que por vezes o empresário ele toma essa decisão antes de conversar. De chegar. Verdade. E aí quando o problema apareceu, quando a bomba... Tem um colega, um querido amigo nosso, inclusive parceiro de negócio do escritório, ele diz assim que não tem melhor notícia para um advogado do que um mandado de busca e apreensão ou de prisão na rua. Porque o cliente que vai receber, a pessoa que vai receber, paga o que o advogado quiser cobrar. Sim. Porque está ali. Mas esse é o fim da linha. Muita coisa aconteceu antes de chegar no mandado de prisão ou no mandado de busca e apreensão. E aí tu tinha que ter pensado aqui no advogado. Porque quando chegar aqui, quem pensa daí é o advogado. Sim. Tu entendeu? Sim. Então isso é importante. E a atuação de uma advocacia empresarial, uma advocacia que a gente gosta muito de dizer, né, Marcos? Uma advocacia de negócios. Eu vou te dizer o seguinte, Rafael, por vezes, a nossa atuação é zero jurídica. Sim. É estratégica. É estratégica, é de negócio. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma situação em que existiam 3 escritórios de advocacia discutindo há mais de 10 anos processos judiciais em relação ao imóvel. O nosso cliente, que era um quarto, se interessou pelo imóvel. Nós entramos na negociação, negociamos com os 3 e resolvemos em nem 30 dias. Nem 30 dias. Tudo porque saiu do processo judicial E veio para fora. e veio para onde? Sabe aonde? O melhor lugar que existe no direito empresarial. Para mesa. Mesa. O cliente, o empresário, ele não está interessado em processo. Ele está interessado em resultados. E o resultado pode estar aqui na mesa, pode estar numa mensagem de WhatsApp, pode estar numa ligação, pode estar num cafezinho. Verdade. Muito bom. O resultado está na relação. Essa é uma visão, né, Rafael, que a gente enfrenta uma certa dificuldade também, muito em função dos nossos próprios colegas. Existem advogados que são processuais. Tudo é processo. O Rafael chega para mim e diz, eu tenho esse problema. Entramos com ação. Entra com o processo. Entra com ação. E entra com ação. Isso cria essa cultura de processo. Quando tu te torna um advogado de negócios, de resultados, De relacionamento de eu não quero saber de processo. Verdade. Eu quero fazer com que eu resolva o teu problema com o menor tempo e o menor custo possível. Sim. Isso que o Simon está falando, se resolveu o problema de 4 partes. Uma era o nosso cliente, que na realidade não era um problema, mas tinha o interesse, mas as outras 3 partes se resolveram. Sim. E eles brigavam por quê? Porque era processo, porque ninguém nunca sentou para resolver. Trazendo para a parte trabalhista, para te ter uma noção como às vezes é um detalhe. Nós temos um cliente que ele tinha um problema com reclamatórias trabalhistas e invariavelmente os funcionários cobravam periculosidade pela entrada onde eles acessavam a empresa que passava num local tido como periculoso, tá?
O que se fez? Não se ganhou nada no processo. Se mudou a entrada dos funcionários. E isso foi uma análise que o próprio Simon fez. Cara, que bacana. Porque era um cliente que ele atendia mais pessoalmente. E disse, ó, vocês estão entrando por aqui, tá dando problema. Vamos entrar por aqui. Cara, que legal. Aqui não vai mais ter problema. Né? Simples. É uma análise, né? Eu podia ficar, se eu só penso em processo, o que eu quero? Eu quero que o meu cliente tenha um monte de ações, porque daí ele vai entender que eu sou necessário. E aí eu ia deixar ali, todo funcionário que saísse ia buscar essa periculosidade. Só que quando a gente resolve, a gente mantém o cliente não pela pressão do processo, e sim pelo quê? Pela lealdade do que a gente fez com ele. A gente mostrou e fez ele economizar. E entrando nesse tema, né, eu achei muito... Cara, que análise. É o que eu falo, todo 360 é uma aula. Cara, vocês estão me dando uma aula aqui, né? Pode ter certeza que, pô, muito prazeroso. Mais uma vez, muito obrigado por me receber aqui em Caxias do Sul. Imagina. Né, e tá aqui com a gente 360 Talk. Entra na esfera da venda, né? Eu acho que hoje eu fico vendo todo mundo... parece que é ruim vender, né? É ruim. O cara fala de venda, chegou um vendedor ali. O cara tá me vendendo. Subiu um patrocinado. Cara, é na venda que tu muda teu jogo. É na venda que a tua empresa sobe de nível. Tudo é venda, Tudo né? é venda. E aí, trazendo para esse contexto aqui, né? Eu até falo que o Simon tocou numa esfera do nível do empresariado, né? Primeiro do estudo e tal, não sei o quê. Vocês a mesma coisa. Cada advogado tem a sua esfera onde vocês se complementam. O empresário também. Ele começa aqui como um autônomo. Ele tem que vender demais e tracionar, ninguém conhece ele. Ele passa a ser empreendedor, né? Aí, beleza, porque hoje bota todo mundo como empresário. Não, calma. Aí depois ele traciona a empresa dele, até fatura um pouquinho ali, até fatura 2, 3 milhões, que parece que o cara se vislumbra. Não, é faturamento, calma, o que tá ficando no teu bolso? Aí depois ele sai do empreendedor e vai pro empresário. Aí é onde ele talvez começa a botar um blazer, começa a ele se movimentar, começa ele a olhar para o Marcos e para o Simon como, opa, aqui não é custo, aqui realmente lucro para a minha empresa, é um investimento. E aí, para mim, é o último estágio, assim, que eu ainda não me considero, estou trabalhando para isso e eu botei 50 anos de idade, eu quero falar assim, caramba, hoje eu sou um bom gestor. Caramba, hoje eu sou um bom gestor. E eu acho que é uma caminhada que eu estou fazendo na minha vida. O problema todo que eu acho que no empresariado, e eu acho que é onde vocês são muito importantes, cara, qual é o teu momento, né? Talvez o cara sentar na mesa aqui, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, papapá. Não, calma aí. Como que tá a tua vida, cara, pessoal? E vocês hoje fazem essa análise ou olha só a empresa do cara? Você olha, ou trata do CPF do cara. Porque eu acho que é muito olhar no CPF do cara, né? Para entender o contexto da empresa. Porque antes de ter o CNPJ, tem um CPF. Existe um advogado muito, muito bom, principalmente no ramo esportivo. Ele é procurador de uma galera, jogadores assim a nível internacional. Sim. E grandes jogadores. Grandes jogadores. Não. Lá do Rio. Do Rio, lá da terra de vocês. Legal. E ele fala uma coisa que eu gosto muito, né? Ele diz o seguinte: ao apagar das luzes no dia, tudo são CPFs. Rapaz, O que isso quer dizer? Tô aqui tendo uma aula aqui. Tu pode ter uma empresa com 2.000 funcionários, certo? É um CNPJ. Quando tu apaga a luz dessa empresa, são 2.000 CPFs. Caramba, que legal. CNPJ não tem sentimento, não tem emoção, não tem dor, certo? CPFs todos têm sentimento, emoção, dor. E quando tu entende que tu tem cada vez mais que trabalhar CPFs e não CNPJ puro e simples, tu começa a mudar. É muito difícil. Principalmente pela transição de gerações. Tá? É o lado cultural mesmo. Exatamente. Agora, especificamente em relação à questão de vendas que tu estava falando, todos nós, de quando nasce até a morte, somos vendedores diariamente. Todo santo dia. Quando eu acordo pela manhã, vou
ao banheiro, escovo os dentes, tomo banho e me arrumo, eu estou me arrumando para me vender. Qual é a primeira pessoa que eu me vendo de manhã? Para minha esposa. Quando eu dou um beijo e dou tchau, ou quando eu saio. Se eu saio sem dar um beijo de bom dia, eu vendi uma ideia. Se eu dou um beijo de bom dia e saio, eu vendi outra ideia. A minha primeira venda acontece ali. Legal. Acontece com a minha filha, acontece com o vizinho que eu encontro no elevador, saindo de casa, chegando no escritório, o bom dia que eu dou para os colaboradores do escritório, tu entendeu? Então a venda ela acontece diariamente, constantemente. Por quê? Porque nós estamos vendendo para a pessoa aquilo que a gente quer que ela pense da gente. O empresário da mesma forma. É difícil, principalmente nessa transição de gerações, por vezes tu trazer para aquele empresário mais duro a ideia de que ele tem que vender uma outra postura, por vezes diversa daquela que trouxe ele até aqui. Sim, sim. Mas existe uma frase, só para concluir antes do Marcos entrar, existe uma frase de um mentor que eu tive há uns anos atrás, no meio empresarial, que ele diz exatamente isso. Aquilo que te trouxe até aqui não é o que te levará ao próximo nível. Putz, verdade. Então, nós temos, principalmente hoje, Rafael, nós estamos em constante, mas assim, ó, é uma evolução, uma transição absurda. Tu vai dormir de um jeito, De acordo. tu vai dormir com o mundo de um jeito e acorda de outro. Às vezes, literalmente. Literalmente. Né? Literalmente. Sim. Entendeu? Essa questão que o Simon falou, ela acaba sendo muito importante porque a venda faz parte do todo, né? E essa análise, ela precisa ocorrer. A gente precisa fazer a análise para entender aonde eu estou vendendo certo, aonde eu estou vendendo errado, aonde eu não estou vendendo. Eu acho que essa acaba sendo a chave para te conseguir prosperar ou não. Chave da virada. A chave da virada. E quando tu pediu, se a gente analisa o CPF também, às vezes o problema de uma empresa é o CPF. O CPF. Nós temos um caso muito grande no escritório, tá? Onde nós tivemos muito sucesso, que conseguimos resolver uma demanda que geraria um dano grande na cidade. Que isso? Tá? De uma empresa hiper consolidada que estava indo à ruína pelo CPF. Então tu precisa analisar. Tu precisa entender o que está acontecendo. Sabe? A gente percebe, vindo na minha parte mais trabalhista, a gente percebe que muitas vezes uma reclamatória trabalhista não é uma busca pelo direito. Uma reclamatória trabalhista é uma busca em te punir, porque tu me tratou mal quando tu me demitiu. Eu sempre falo isso. Eu fiz uma sociedade agora, entrei na Raiz, eu tenho uma atacadista no Rio de Janeiro, e a nossa construtora, que é a 4R, eu já comprava muito material nessa empresa, chamada Revixor. O que eu fiz? Falei, o cara de lá, ele não tá bem, né? Mas ele é um bom cara, tem potencial. A minha empresa tá passando por um momento de transição, essa atacadista. Inclusive, vem muito material aqui do Rio Grande do Sul. Cara, eu tenho que se unir esse cara. Uhum. Eu tenho que se unir esse cara, porque a minha empresa tem potencial dele também. Eu preciso me unir a alguém para a minha empresa continuar tracionando e ganhar mais força. Uhum. O nome dele também é Rafael. Rafael, vem cá, senta na mesa. Cara, vamos juntar essas empresas, unir o nosso faturamento para multiplicar o nosso resultado? Ele, pô, eu tenho 300 mil aqui, você tem 300 mil aqui, juntando os dois é 600, que acho que juntando 600 a gente pode chegar a 1 milhão. Uhum. Ele, putz, gostei da ideia. Então, seguimos. E aí, numa negociação de bar, igual eu falo, né? Que as melhores negociações acontecem na negociação de bar, sentado na mesa, sentado no escritório, um aperto de mão. E os resultados acontecem. Quando você vê que uma pessoa chega aqui para dividir, e talvez vocês pegam muitos problemas com sociedades que estão se separando, porque os sócios não conseguem conversar. E aí é onde entra uma pauta aqui da nossa reunião. Uhum. Network. Network, eu falo que mudou a minha vida. Uhum. Network, cara, e parece que tá uma palavra batida, né? Tudo é network, cara.
network intencional muda o jogo de uma empresa? Como que vocês dois lidam com isso e o que é o network na vida de vocês? Primeiro, vou dar aqui agora. Primeiro, Simon. Bom, vamos lá. Eu passei a praticar efetivamente. Eu sempre fui uma pessoa muito bem relacionada, Sim. mas sem intencionalidade, Sim. sem intenção. Em 2000 As coisas aconteciam porque tinha que isso, acontecer. né? Eu sempre tive a ideia de que tu mede... isso é uma ideia pessoal minha, tá? Sim. Tu mede o valor de uma pessoa pela quantidade de gente que vai ter para carregar o caixão dele quando ele morrer. Cara, eu tenho que começar a anotar aqui. Fazendo uma parte, tá? Eu já brinquei. No meu velório, se vê que tem pouca gente, contrata. Eu quero gente lá, entendeu? Então, tu mede o valor de uma pessoa na vida Verdade. pela quantidade de gente que vai ter para carregar o caixão. Isso é o quê? Uma palavra só: legado. Legado. Eu postei sobre isso esses dias. Então, o que acontece? Em 2020, eu comecei a participar de uma série de mentorias em São Paulo, tratando justamente sobre isso, Sim. sobre o poder do network. Num primeiro momento, tu entende que o poder do network está em tu pagar para estar próximo de alguém. Sim. Só que com o tempo, com o amadurecimento, tá, tu começa a entender que isso não é network. Network é tu estar próximo daquelas pessoas que têm sinergia no ambiente certo para os conhecimentos certos. Então tem um mentor que ele fala que ambientes certos atraem pessoas certas atraem conhecimentos certos. Isso é network, efetivo, correto, bom, saudável. Só que para tu ter essa situação, o primeiro ponto, que é a ambiência, Tem que estar trabalhado. tem que estar trabalhado. E a ambiência é estar presente. Principalmente na advocacia, tu entende que, até por uma ideologia, né, uma cultura muito fechada, muito restrita, o advogado é aquele que fica dentro da sala dele, Sim. esperando o cliente vir com o problema. É a visão romântica da advocacia. Exatamente. Sim. Então, Muito bom. assim. Então, o que acontece? O network efetivo é tu estar presente. E para tu estar presente, tu tem que sair da cadeira da tua sala Verdade. e estar nos locais. E tomar muito cafezinho. E isso muda o jogo. Só que para isso, Rafael, uma outra coisa importante é a pluralidade de conhecimentos. Tu pode ser um exímio tributarista. Tu só vai estar em eventos ou encontros de tributaristas. Quantos tem? Pouquíssimos. Tu tem que, se tu é um advogado empresarial, tu tem que saber das diversas áreas de uma empresa, de um negócio, do mercado, da economia, da política, Sim. da religião, dos relacionamentos, porque tudo é network. Entender um pouco de tudo. Tudo é network. Tu pode não te posicionar sobre um determinado ponto, mas tu tem que saber daquele ponto, até para te Sim. saber se aquele ambiente é teu ou não. Tem uma blindagem por trás. Exato, Tem uma exato. blindagem por trás. E a tua visão hoje sobre o network? Não, eu concordo 1000% com o que o Simon disse. E na minha visão, Rafael, eu entendo que o relacionamento, o network, ele tem que ser intencional. Sim. Ele tem que ser assertivo. Principalmente para nós, quando a gente já começa a ter uma bagagem, já começa a ter uma idade. Tem uma né? história, né? Uma história. Não adianta eu buscar parceiro de negócios, o Marcos hoje, aos 40 anos, buscar parceiro de negócio na festa. Não é o meu parceiro de negócio. Não vai estar lá. Tu entende? Aí tu começa a ser mais seletivo, tu começa a entender em que mesa eu quero sentar. Às vezes, quando tu é jovem, nessa busca tu vai sentar em mesas que não fazem sentido nenhum, Sim, né? Sim. E com o passar do tempo, tu começa a analisar. Essa mesa vale a pena? Essa mesa não vale a pena. Sim. E eu acho que aí tu também dá um próximo passo nessa tua busca. Mas
o relacionamento ele é fundamental para praticamente todas as profissões, né? Para todas as funções. Nós, como advogados, e é aquela parte que eu fiz naquela hora, essa visão romântica do direito era isso. E é por isso que os estudantes terminam a faculdade de Direito sem saber para onde ir. Mas isso talvez não é um problema do Brasil? Muitos estudantes de todas as áreas terminam sem saber para onde ir. Pode ser que se tenha de novo, essa visão romântica da coisa. Sim. A faculdade, ela tinha que te preparar ali para fora. Sim. E ela não te prepara, ela te prepara tecnicamente, né? Quando tu sai disso, tu entende que ficar sentado não vai te levar a lugar nenhum, e aí tu precisa o quê? Dos relacionamentos. Só que o relacionamento, a gente conhece um monte de pessoas que, se tu falar de quem for, eles conhecem. Beleza, eu conheço um monte de gente. E o que isso te traz? Sim. Nada. Então, não é assertivo, não é intencional. E aí tu não tá trazendo nada de benefício para o teu negócio. Porque é uma trajetória, né? Um caminho. Então, acho que aí estamos chegando agora numa parte final do 360, que falamos sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre vendas, sobre network, marketing. Cara, marketing é uma feridinha, né? Muitas pessoas veem como custo, outros veem como investimento. Hoje eu vejo João Adib investindo, né? Investindo 12% do faturamento dele em marketing. Vocês dois, né? Sabe como que você vê marketing hoje para a tua empresa de forma direta? O marketing é vida. Putz, grava essa. Marketing é vida. Marketing é vida. Hub é Rio Marketing- Grande do Sul. Marketing é vida. Marketing é vida para a pessoa física, marketing é vida para o profissional e marketing é vida para toda e qualquer empresa. Ecossistema móvel. Por quê? Porque se você... Existe um autor americano incrível, é um empresário, um empreendedor americano, multimilionário, o nome dele é Grant Cardone. Ele fala, se você não está comprando algo de mim, é porque você não me conhece. E se você não me conhece, a responsabilidade é minha. Porque eu não estou chegando até você. Legal. E aí é o quê? Isso é o quê? Marketing. Só que lembra sempre o seguinte, o marketing, ele depende de uma série de requisitos para determinados nichos, para determinadas profissões, como é o caso da advocacia. Nós temos um regramento dentro da Ordem dos Advogados do Brasil que ela é muito restrita em relação ao marketing. Mas, por outro lado, a advocacia, com essa restrição, gera uma qualidade de marketing muito superior aos demais. Porque tem que ser muito qualificado. Tem que ser qualificado e orientativo. Que legal. Entendeu? Então isso gera o quê? Autoridade obrigatória. Muito bom. Mas uma coisa importante que eu queria trazer, Rafael, em relação a isso, em relação a todo esse apanhado que nós fizemos até aqui nesse podcast, se chama princípios. O network não pode ultrapassar os teus princípios. O marketing não pode ultrapassar os teus princípios. A tua atividade empresarial não pode atrapalhar ferir os teus princípios. Que você crê, o que você acredita. Exatamente. E aquilo que tu quer para ti, para os teus próximos familiares, filhos, enfim, e principalmente para todas as pessoas da tua organização que estão diariamente te olhando no olho, vendo o que tu tá falando para elas e pensando, é isso mesmo? Será? Então, tudo que tu tem depende de uma coisa, princípios. Cara, que legal. Temos as 3 perguntas e eu vou começar pelo Marcos. Boa! Bate! Vamos começar aqui, Marcos. Você tem 3 perguntas para mim de forma direta, objetiva. Pode ser pessoal, profissional, que vir na tua cabeça. Abre o seu coração. Vamos lá. Como a gente está participando desse projeto que é voltado para negócios, Sim. eu te pediria, tá? Que dica tu daria para nós, operadores do direito, de como a gente conseguir escalar
os nossos negócios? Como fazer, levando em consideração todas as restrições que nós temos, como conseguir utilizar essas ferramentas que hoje parece que são infinitas, né, para expandir o nosso negócio? Cara, que pergunta legal. Eu estava conversando esses dias com um advogado amigo meu e eu acho que os negócios acontecem muitas das vezes numa mesa dessa aqui, pós 6 horas de trabalho, quando cabe um bom vinho e quando começa a cada um falar das suas dores. Deixa eu só te perguntar, onde que se trabalha às 6 horas? Depois das 6 da tarde. Depois das 6. Depois das 6 Após as 6 horas. Tá. Após as 6 da tarde. Então, após as 6, abre um bom vinho e começa a rede de influência. Né? E ali, aonde cada um começa a tirar as suas dores, aonde cada um começa a ter uma troca genuína. E uma coisa que eu sempre falo, hoje eu trabalho com conexão. Tenho os meus negócios, amo o que faço, amo empreender e amo relacionamento. Mas quando você traz uma mesa de negócios agradável, que o Marcos levanta uma bola e 2, 3 consegue tirar uma dúvida, é nesse ambiente fechado, porém leve, que os problemas se resolvem. Então acho que hoje está faltando um grupo de empresários de fato que se ajudam. Seja na advocacia, seja na agência de marketing, seja no âmbito da construção civil, mas por que não unir essa galera? Por que não unir o empresariado? Eu acho que hoje vocês do direito têm uma máquina na mão de fazer dinheiro e uma máquina na mão de conexão, porque vocês conseguem lidar com todos os públicos. Então acho que vocês têm o poder de unir essa galera. Com rede de influência, com um bom network, um jantar de negócio. Por exemplo, lá no Rio eu tenho a nossa lancha. A nossa lancha sai agora dia 31, 4ª edição, aonde eu coloco sempre 15 empresários dentro de uma lancha para debater problemas, para debater soluções. O que faz o cara pagar para estar comigo na lancha? Eu acho que ali vai ter pessoa que pode resolver meu problema. Perfeito. Bom. Segunda. Não, já respondeu o que precisava para mim. Paz, então já fico convite para a lancha no Rio de Janeiro. Eu ia pedir o custo da lancha, mas deixamos para depois. Rafael, vamos lá. Como tu vê, eu acredito, como eu falei anteriormente, que nós vivemos um momento assim, eu não vou dizer nebuloso, mas bastante confuso. Complexo. Em razão das diversas transições de gerações que nós estamos tendo constantemente. Nós estamos saindo de uma geração analógica para nós temos pessoas ainda de uma geração analógica e já estamos trabalhando, eu falo da minha filha, por exemplo, de 9 anos, que é uma geração ultra tecnológica. 100%. Não é nem tecnológica, é ultra tecnológica. E isso tudo em meio a uma revolução de trabalho. Sim. Porque se nós pegarmos, por exemplo, o Uber, há poucos anos atrás não existia. Sim. E hoje existe. Sim. E nós não sabemos se daqui a alguns anos adiante ainda existirá. Sim. E eu citei a Uber, ou esse sistema de aplicativo de transporte, como um exemplo. Mas existem outros tantos, os influencers, enfim. Como tu vê essas novas profissões que por vezes parecem tão rasas, gerando tanto resultado financeiro tão rápido, frente às profissões consolidadas como advocacia, medicina, engenharia? Como tu vê essa transição? Eu acho que, excelente pergunta. O bom 360 é que sempre vem perguntas novas. Parece que vai vir perguntas iguais, cara, é muito difícil. Primeiro, eu acho que o empresariado, não vou falar antigo, né? O empresariado pós anos 2000, tá assim? Ele hoje é obrigado a se conectar com o empresariado de 20 anos de idade. Que isso, eu tenho 60 anos de idade, eu não vou falar com a Natália, com o João, com o Pedro, com o José. Você é obrigado. Sim. Porque em uma palavra dele do digital ele pode mudar para a empresa. Por que não? Hoje o Rafael Araújo, eu tenho a nossa rede de negócios. Hoje eu tenho sócios de 20 anos de idade. Eu tenho sócio de 19 anos de idade num negócio chamado Negócio Jovem, que eu tenho 20% desse negócio. E eu tenho sócios de 60 anos de idade. E eu faço a ponte entre esses caras. Um cara que foi 100% do analógico e eu tenho que mostrar para ele que o digital é importante.
Se ele não entender que o digital é importante, eu tenho que fazer action na empresa, porque o meu propósito não vai estar alinhado com ele, senão eu vou morrer junto com ele. E nós, empresários, temos que saber que o mundo ele é digital e ponto. Não vai voltar. O meu filho de 8 anos, ele tem um tablet que ele edita no Canva. Que loucura! De quantos anos? 8 anos. A minha filha tem 9 8 e anos. ela faz coisas absurdas no Canva. E não tem como voltar, não volta, não vai voltar. Então o empresário ele tem que entender que eu tenho que me relacionar com a juventude, mas entender que essa galera que já passou por muitas transições dessa terra vão ajudar nessa ponte. E aí nisso, para finalizar a resposta, eu acho que o empresariado que já tem mais experiência, sabe o que tem que fazer? Ajudar na construção dessa ponte. E os novos falar assim, cara, eu acho que a forma de você chegar mais rápido lá é usando esse telefone aqui por N motivos que eu acho que ele vai ser mais rápido. O carro que você vai utilizar ali, você pode ir de Fusca, que ele vai a 60 por hora, a 100 por hora, mas acho que a Lamborghini vai chegar lá a 200. E talvez com a mesma segurança do Fusca. Então eu acho que essa energia da juventude tem que ser bem consolidada com a experiência da galera mais antiga. Eu tenho 38 anos de idade, né? Não me considero nem velho nem novo, me considero na melhor fase da minha vida. Me considero que eu estou em transição de carreira, porque eu tenho que me consolidar de fato até os 50. Porque a pandemia nos mostrou o seguinte, ninguém está aqui por acaso. Porque ela veio e levou vários que achavam que já estavam consolidados. Ah, eu tenho X milhões na conta. Não, você não tem mais, morreu, acabou. Sua empresa fechou. Excelente colocação, excelente analogia. É isso. Eu acho que o empresariado tem que... Aproveitando sua resposta, eu vou fazer outra pergunta. A terceira aqui... Precluiu o teu direito. Não, eu tenho direito de protesto. E como tu entende que a gente consegue acomodar essas gerações? Por quê? Porque eu, o Simon, tu, agora que tu falou a tua idade, nós somos de uma... Natália, desculpa, eu falei a minha idade. Agora tá gravado. Nós somos de uma geração em que a gente brinca. Nós somos de uma geração em que era tiro, porrada e bomba. Não tinha muito, granada na mão o tempo todo. O tempo todo. A gente ouvia, acordava e dormia ouvindo as questões, ouvindo dos nossos chefes, ouvindo das outras pessoas, e a vida seguia. A gente ouvia, secava a lágrima, limpava o sangue do canto da boca e seguia. Vai de novo. Né? Vai de novo. Então nós somos dessa geração. Sim. E a gente precisa lidar com pessoas que por vezes queriam trabalhar reclusa dentro de um quarto. Sem ter contato, que é um novo momento. Outro dia eu estava lendo que clubes antiguíssimos, festas de virada de ano antiguíssimas estão encerrando porque a nova geração não quer mais participar disso. A nova geração não quer mais passar uma madrugada na festa. A nova geração quer ficar numa festa até às 11 e depois voltar para casa. Sim. Como acomodar isso dentro de uma empresa, dentro de uma mesma estrutura? Excelente pergunta. Hoje eu vou falar o que eu faço. Tá. Ontem eu estava com os meninos aqui, né, da Hub, tanto do Rio quanto de Caxias, num ambiente leve, saudável, lá em Gramado, e conversamos sobre N assuntos. Desde negócios até vida pessoal. Até a Natália, que tá ali, ela falou, poxa, eu não conhecia esse Rafael. Aqui eu não é o Rafael, aqui é o Rafael, seu amigo, o Rafael que está aqui para conversar, para te entender melhor, para saber como eu posso ser útil para você. Tira um pouco a armadura e fica um pouco mais leve. Eu acho que hoje o empresariado tem hora que nós temos que estar mais leve e com o coração mais aberto para entender o outro. Né? É muito fácil, eu quero ser assim, eu vou ser igual a Gabriela. Assim, esses dias eu estava no 360 Sal e a Bia Muniz falou, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Não. Eu não... Vou dar um exemplo. Vocês estão vendo de Blaze aqui hoje. Eu fui um cara extremamente contra a Blaze. Não, eu vou ser empresário, eu quero ser um cara esporte, eu quero ser um cara que eu vou... Não. Aí a minha esposa falou, você vai ter que usar Blaze. Há 2 anos pra cá eu tenho vários blazers bons, que eu gosto e tal, e hoje eu me sinto bem. E tu sabe por que disso, né? Eu me sinto bem. Tu sabe por que disso? Porque tua esposa disse que tu tinha que usar. Não, ela que manda. Ponto. É assim. Ela que manda. E eu me sinto bem hoje. Então eu me adaptei. Então eu peguei
A juventude que não quer, a juventude quer estar leve, então hoje eu tô aqui de calça jeans, tênis e blazer. E conversando com 2 caras que estão na grife, né? E com um bate-papo leve, né? Para tentar achar o quê? A solução para os nossos negócios. Então eu acho que a transição tem que ser feita de forma suave, mas uma coisa tem que respeitar: a cultura organizacional da tua empresa. Perfeito. Nada pode bater a cultura da tua empresa. Vocês 2, sócios, vocês podem adaptar a cultura da tua empresa a essa nova geração. Mas, até para fechar, eu faço negócio com pessoas que têm 3 pilares. Até na lancha eu falo muito isso. Pessoais, religiosos, espirituais, né? E profissionais. Eu só faço negócio com esses 3 pilares. Se o cara ele não é conectado a mim, esses 3 pilares, eu não faço negócio com ele. Isso aí. Princípios. Ponto. Princípios. Princípios. Cara, que bate-papo gostoso, Muito cara. legal. Gostei demais de conhecer. Eu tenho só mais uma pergunta. Eu tenho só mais uma pergunta. Não, já terminou. Verdade, não. Eu tenho só mais uma pergunta. A Hub tá ali, ó. A Natália tá aqui. Rafael. Eu quero saber, e pode ser para ti, pode ser para Natália. Poxa, vambora. Eu quero saber em qual galeteria nós vamos almoçar. Poxa, eu não posso falar porque eu não sou de Caxias do Sul. Fico aqui com meu coração aberto. Perfeito, então vamos decidir isso. Cara, legal. Muito obrigado pela oportunidade, cara, Rafael. Demais, cara, num ambiente totalmente novo, 360, cara, com 2 empresários influentes, posicionados. Cara, eu falo muito isso, que acaba o 360, parece que eu conheço o pessoal há anos. Mas isso é uma coisa que é do Rafael, tá? O Rafael, eu tô aberto às redes sociais e a minha vida é aberta. Porque eu sou um cara que eu não consigo ser diferente. Eu não consigo transparecer o que eu não sou, né? Eu sou esse cara, eu sou o cara que tô aqui para ajudar nas conexões. Inclusive amanhã eu tô palestrando aqui em Caxias do Sul, né? Para ajudar nas conexões através de uma pessoa que eu conheci lá no Rio de Janeiro. Foi comigo para Florianópolis e com o coração aberto, tá? Então, dentro da rede de influência do Rafael, sintam-se que vocês estão convidados. De igual e forma. espero que posso também estar com vocês e contribuindo sempre. Poxa, obrigado. pessoal, 360 Talks foi incrível, tá? Marcos, Simon, direito, família, negócios, princípios. Cara, que gostoso. Siga os 2 na rede social. Como é que tá a rede social? @Simon Rocha. E @Marcos Rocha Branqueira. E a empresa? @Rocha Branqueira, e advogados. Vou quebrar o protocolo. Fiz isso ontem. Vem cá. Venha cá. Quebrei o protocolo 360. Desculpa. Ela tá aqui também. A nossa menina aqui. Ó. Então, ela faz parte da família Hub. Faz parte da família Rocha Branqueira e advogados. Ó, pessoal, Natália que estava ali nos bastidores também. Muito obrigado, Natália. Natália que ajudou toda aqui a minha agenda também aqui para o Rio Grande do Sul. Tudo isso acontece pela juventude e pela experiência. Muito obrigado. Quebrando o protocolo 360. Excelente, muito bom. Pessoal, mais uma vez, valeu. Tamo junto. Abraços. Abraço, até a próxima. Até.